bem-vindos ao 13º estudo da nossa série sobre Daniel e Apocalipse. E como sempre, vamos pedir a presença do Senhor conosco. Pai querido, Pai bondoso, pedimos a Tua presença aqui, que Teu Santo Espírito esteja aclarando a nossa mente, nos ajudando a entender um pouco mais o Teu amor e cuidado por nós. É o que pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos ver agora sobre o trono de Deus e o livro selado. Nós encontramos esses itens, esses tópicos, lá nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. O que a maioria das pessoas pensam sobre o cuidado de Deus? Será que elas pensam que Deus está cuidando e dirigindo esse universo ou deixou ele a esmo? Existem alguns que dizem que não tem ninguém cuidando, não tem ninguém lá zelando por nós, cuidando para que nada de mal aconteça. Nós vemos isso claramente naqueles que falam como Deus permitiria que crianças morressem, que houvessem guerras. Só para pensar, a Primeira Guerra Mundial, morreram aproximadamente 15 milhões de pessoas. É muita gente. Será que um Deus permitiria isso? E mais, a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 83 milhões de pessoas. Será que tem alguém cuidando? Eu acredito particularmente que sim, porque se fosse deixado pelo ser humano, não seria só isso. E tem outra, né? A gente tem que levar em consideração a ideia de que não se trata o que você acredita, na frase que você acredita, né? Deus existe ou Deus não existe? Deus está no controle ou não está? Peraí, qual que é a sua experiência de que Ele está no controle? Aí nós vemos claramente nesse trecho de Apocalipse. Vamos ver o que João viu lá no capítulo 4, versos 1 e 2? Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Dá uma paradinha. João, nesse momento, ele viu uma porta aberta. Que porta é essa? Ele foi convidado a entrar lá. Essa é a porta do Santíssimo. E nós vamos ver claramente nesse próximo verso. Lê pra gente, João. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ele viu um trono. Onde há um trono, há um rei, há um governante, alguém que está dirigindo. E se é no santuário celestial, é o trono do próprio Deus. Alguém que ele viu assentado ali. Quem foi que ele viu? Lê pra gente, João. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Exatamente. Ele viu um ser glorioso que ele só conseguiu descrever remetendo a duas pedras preciosas, jaspe e sardônio. Essas duas pedras são esverdeadas, são muito bonitas. Quando a luz incide nelas, elas fulguram, elas brilham, mostrando a glória de Deus. E o que ele viu mais também? Um arco-íris. Esse arco-íris nós vemos lá atrás, na história do dilúvio, primeira vez que ele aparece. Quando Noé e sua família saíram da arca, depois da destruição de todo aquele mundo pelas águas, lógico, ficou aquele medo. E se chover de novo, o que vai acontecer? Será que o mundo vai ser destruído de novo pelas águas? Deus fez uma aliança. Nunca mais o mundo seria destruído pelas águas. E como prova disso, ele criou o arco-íris como uma lembrança de que ele estaria cuidando. Que nunca mais permitiria que o mundo fosse destruído por águas, né? É o que eu acabei de falar agora mesmo. E isso serviria de lembrança para as pessoas. E João viu o trono de Deus, lá no Santíssimo. E o que havia no Santíssimo aqui na terra? Nós vemos lá
no Santíssimo do santuário construído por Moisés a arca. E dentro da arca tinha a lei de Deus, os 10 mandamentos, um jarro com maná e a vara de Arão que floriu, o propiciatório como tampa e a manifestação do próprio Deus Pai, chamada Shekinah. Isso nos faz pensar em uma coisa que as pessoas, a maioria das pessoas não se tocam, não tem aquele insight para isso. Ou não é ensinado, né? Não é ensinado. O que é o propiciatório? O propiciatório é o próprio Jesus. Ele fica ali segurando a tensão entre a lei e Deus Pai acima. Quando Adão, lá no paraíso, foi advertido, foi dito o que para ele? Não coma do fruto, porque certamente morrerás. Aquilo era uma lei com uma punição. Só que, quando há pecado, alguém tem que morrer, então. E Jesus fez isso na cruz. Ele morreu. Ele morreu porque Ele é o Criador. Ele é o legislador. Morreu no lugar de toda a humanidade. Todo aquele que aceita o seu sacrifício é salvo assim. Porque se eu peco, eu tenho que morrer. Mas Jesus morreu a morte eterna no meu lugar, para pagar o preço da lei. Porque é a lei que mata, não que matou Jesus. Não foi pecado, porque é a lei que mostra o pecado. E ele pagou esse preço. E ele faz essa função de propiciação para manifestar ao Deus Pai o pagamento do preço. Ele pagou o preço no nosso lugar. Então assim, né, o que a gente vê é que, bom, o santuário ele representava todas as etapas do plano da redenção. Né? Você tinha o altar, onde representando Cristo aqui na terra morrendo. Você tinha as etapas do santo, e quando ocorria aquela festividade O dia da expiação. Da expiação, era como o evento que realmente acontece no céu hoje. Que é a representação. Quer dizer, a Arca da Aliança ela é miniatura do que acontece lá. Exatamente. Ali, desde 1844, o que aconteceu? Jesus entrou ali e está lá intervindo. Ele está ali como propiciação. Quando você confessa o seu pecado, que é mostrado pela lei, ele está ali entre você e Deus Pai. E mostra, eu morri no lugar do Celso. Eu paguei o preço da lei. Pois é, porque quem está ali, na verdade, somos nós. É o nosso nome. Você tem, de um lado, a lei, mostrando o pecado, e de um lado, Deus aplicando a justiça. Ora, se nós estivermos lá, nós vamos ser mortos, porque a lei nos condena. Mas se Cristo se colocar como propiciatório, então ele mostra as suas mãos, as feridas, e invoca a sua, coloca no lugar o seu sacrifício, né? E não é mais o nosso nome que está lá, e sim o nome de Cristo, como propiciação. Exatamente. Aqui em Apocalipse 4, verso 4, nós vemos ainda uma descrição muito interessante de outras pessoas que estão lá nesse lugar. Lê pra gente, João. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas. Nós temos que entender bem quem são esses 24 anciãos presentes nesse evento. Aqui diz que eles têm coroas em suas cabeças e vestes brancas. Eles trajam vestes brancas. Coroa somente recebe coroa quem foi vitorioso. E vestiduras brancas quem necessitou da justiça de Cristo. Ou seja, são seres humanos que estão ali. São pessoas. E se a gente for dar uma olhada... E eles reinam, né? Porque estão em tronos. Estão em tronos. E vamos dar uma olhada exatamente
lá em Apocalipse 3, verso 21, que nos remete a essa passagem. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Essa foi uma promessa feita aos vitoriosos, aqueles que aceitam a Jesus e se mantêm fiéis a sentar-se no trono. Assim como o próprio Cristo se sentou com o Pai, também todo aquele que for vencedor se assentará no trono. Nós temos aqui então 24 anciãos. O que significa 24 na Bíblia, nem Apocalipse? Só antes de você falar, quero dar um complemento em relação ao que você vai falar. Quando a gente pensa em cultura hebraica, a numerologia para eles é muito importante. Então o que acontece? Você tem esses símbolos, né? Por exemplo, o número 10 representa um número, sempre vai representar o número mínimo de um todo. Por exemplo, os 10 mandamentos. Ela a forma mínima de uma conduta, né, em relação a algo que é muito mais amplo. Sim, nós temos, por exemplo, o 7 que representa a perfeição. O número da perfeição. O número da perfeição. O 6 que representa a imperfeição. Pois é, o 12 sempre vai representar o povo de Deus. E quando você tem um número que é somado ou multiplicado por ele mesmo, então você tem um número cheio em relação a um mínimo. Representa o 12 e aqui mais ainda o 24, que é a soma de 12 mais 12, completo. É completude, poderia se dizer. É um número cheio, como você falou. E então, se são seres humanos, esse 24 aí é um número simbólico da humanidade. Nós poderíamos até dizer que o povo, antes de Jesus vir, que era Israel e as 12 tribos, e o povo depois da vinda de Jesus, que nós poderíamos representar pelos 12 apóstolos. 12, sempre o 12 representando o povo de Deus, como você falou, João. Então nós temos aqui o povo de Deus, são esses 24 anciãos, nesse evento. E, continuando nessa descrição, nós vamos ver algumas coisas mais interessantes nesse evento que está acontecendo lá no céu. Lê pra gente, João, versos 5 e 8 do capítulo 4. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós vemos aqui uma cena de adoração, porque esses 4 seres viventes, eles declaram: Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes? É uma adoração à Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso, 3 vezes eles declaram santo, a palavra santo. E nós vemos essa mesma visão, um outro profeta teve, séculos antes. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 1, versos 4 a 10. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava
para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Nós devemos entender quem são esses 4 seres viventes que têm rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e rosto de leão. Nós podemos fazer algumas ligações com algumas situações do povo de Deus. Alguns escritos extra-bíblicos mencionam que o estandarte da tribo de Judá era um leão, da tribo de Efraim, boi, da tribo de Ruben, um homem, da tribo de Dan, águia. E essas 4 tribos, elas eram que lideravam todas as outras. Quando o povo ia levantar acampamento, eles saíam de forma organizada. Não saía aquela turba andando todo mundo junto. Não. Era cada tribo a seu termo. E elas ficavam 3 de um lado, de cada lado do santuário. À esquerda, à direita, ao norte e ao sul. E cada grupo dessas tribos tinha uma tribo líder, que eram exatamente essas. Elas eram as primeiras a sair de cada lado e lideravam outras 3 que iam junto com ela. As 12 tribos. Outras 2, né? Exato, as outras 2, que são 3 de cada lado, exato. E elas iam, cada uma seguindo atrás do estandarte da tribo líder. Nós também podemos fazer outra ligação com os 4 evangelhos, porque cada um dos evangelhos, eles mostram uma característica de Jesus. Nós podemos ver em Mateus o leão, o rei, porque o leão, ele na Bíblia e no senso comum, ele representa a realeza, é o rei dos animais. E nós encontramos isso numa passagem lá em Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, o rei. Mateus procura mostrar muito, porque ele estava escrevendo para o povo judeu, Jesus como o rei. Esse foi um aspecto muito frisado no Evangelho de Mateus. Já no Evangelho de Marcos, nós encontramos a figura do boi. O boi na Bíblia sempre representa a servidão, o animal que serve. E isso nós vemos muito em Mateus, em Marcos, porque Jesus nesse evangelho ficou bem frisado a servidão. Ele mostrava que o papel dele era o papel de servo quando esteve aqui na terra. Vamos olhar essas passagens aqui de Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E Marcos 10, verso 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Olha que interessante. Servir. Ser do reino de Deus é servir antes de qualquer coisa. E isso fica bem frisado aqui. Por sua vez, Lucas mostra muito a figura do Filho do Homem. Esse é um título que Jesus recebeu, que ao longo do Novo Testamento é repetido 88 vezes. E Lucas deixa bem frisado o aspecto humano de Jesus. E nós vamos encontrar isso lá em Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus era um ser humano nesse momento. Jesus ele tem a natureza divina e humana convivendo nele, mas ele, aqui é frisado bem o aspecto humano, porque ele teve fome. Lê agora para mim, Lucas 9, verso 56, João. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Esse título de Jesus é o título com o qual ele mesmo se identificava, o Filho do Homem. E por último,
Lá em João nós vemos a águia. A águia é um animal que tem uma excelente visão, então ele é sempre caracterizado na Bíblia como um dos atributos da divindade, a onisciência. Em João nós vemos bem frisado o aspecto divino de Jesus, aquele aspecto transcendental, característico de Deus. E nós vemos isso nessas passagens, João 1, 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus, o Deus, o Verbo, aquele que é a palavra, aquele através de quem foi criado. Nós vemos isso lá em Gênesis, quando sempre Deus declara o que ele ia fazer. E quando ele declarava, acontecia. E era o próprio Jesus que estava falando nesse momento. E lá em João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Jesus e Deus Pai são um só. Essa declaração, se nós vermos depois o que acontece, era considerada até uma blasfêmia pelos escribas e fariseus, tanto que quiseram apedrejá-lo logo em seguida, acusando de blasfêmia. Mas ele declarou exatamente quem ele é. Deus. Ele é o próprio Deus. Com os mesmos atributos divinos, logicamente. Exatamente. Só que, como eu falei lá atrás, nós vemos esses 4 seres viventes adorando. Então, eles não são Jesus, é claro, mas sim seres celestiais. E, complementando com a passagem de Ezequiel, nós concluímos que são o quê? Anjos, porque somos falados de asas. Nós temos os anjos, eles têm 2 asas, os querubins que têm 4 e os serafins que têm 6 asas. E nós encontramos isso em várias passagens da Bíblia e ali em Ezequiel mostra bem isso, que esses 4 seres viventes eles tinham asas e eles estavam ali adorando. Tanto que em Apocalipse eles falam santo, santo, santo ao Senhor, como uma adoração à divindade, às 3 pessoas da divindade. Só que nós temos nesse momento um aspecto de liturgia. Porque o que é uma liturgia? É uma adoração, é como se fosse um culto. Lê para mim aqui, João, nos versos 9 e 11 do capítulo 4. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós encontramos aí então todos os seres presentes nesse momento diante do trono adorando, num culto a Deus. E essa visão continua lá no capítulo 5. Ela é uma continuação no capítulo 5. Lê pra gente, João. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem está segurando esse livro? Um livro com 7 selos. É o próprio Deus Pai. E ele está segurando, e um anjo, falando daqueles selos, ele fala: quem pode abrir esse livro? Quem pode quebrar esses selos? Que nós temos hoje uma visão de selo, aquele que a gente põe em carta. Mas o selo da antiguidade, de quem viveu no período de João, tinha outro significado. Era como uma chave. E você quebrava essa chave para poder abrir. Então, quem poderia abrir isso? Quem poderia? Lê para a gente, João? Só antes de continuar, então, vamos só fazer uma recapitulação. A gente tem, então, no início da profecia, no início, aliás, do escrito, você tem ali o cenário do trono de Deus, certo? Sim. E ao redor do trono, 24 tronos com 24 anciãos. Exato. Representando o povo de Deus. Os salvos. Exatamente, ou seja, o povo de Deus, isso mostra um pouco sobre o nosso futuro no céu, que será um futuro de reinado.
indo ao contrário do nosso pensamento, certo? De que a gente vai lá para tirar férias, na verdade a gente vai para ter uma função de reis, né? Com reis. Exatamente. A gente ali está falando que se nós vamos estar em tronos, vamos estar junto com Jesus, é porque a gente de alguma maneira vai estar ajudando, talvez na administração do próprio universo. Depois a gente tem os 4 seres viventes. E a gente viu que existem essas características que a gente pode puxar deles a partir do Antigo Testamento, com as tribos de Israel, as características de cada uma, e depois com os livros dos Evangelhos. Não que eles mostrem a representação desses seres, mas sim que eles dão características desses seres. E aí depois você tem toda essa ideia aí do livro selado. Então, só para recapitular, a gente tem uma visão sobre qual vai ser o nosso futuro e sobre os 4 seres viventes. Exatamente. Lê para mim então o verso 3 agora, João. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Havia uma preocupação no coração de João. Ele até chorou. Quem poderia abrir esse livro? Se o anjo tinha perguntado, acho que bateu até um certo desespero. Quem vai abrir esse livro? Mas os salvos, um dos salvos aqui fala, um dos anciãos, chegou e falou para João: não precisa se preocupar, o leão de Judá. Leão de Judá é o Jesus vitorioso, a raiz de Davi, aquele que reina. Aí Jesus vê o que? João vê o Jesus poderoso, o Jesus rei. Ele é anunciado para ele, mas a hora que ele vira e vê, olha o que ele vê. Lê para a gente, João. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Olha que interessante. Ele pensa, ele vai ver o leão da tribo de Judá, o rei vitorioso. E ele vê o quê? O Jesus que se sacrificou e morreu por nós, o sacrifício perfeito. Ele está ali representando o sacrifício nesse momento. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E engraçado que a gente vê no final de cada carta das igrejas falando: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí a gente vê a repetição, que são, ali no finalzinho do verso 6, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Exatamente. Continua. A gente tem uma ideia do que são os 7 chifres, os 7 olhos, os 7 Espíritos. Exatamente. Enfim. Sempre. Olha, número 7, o número da perfeição. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós vemos aí a continuação daquela liturgia, daquela adoração. Eles, nesse momento, eles continuam declarando a divindade, reconhecendo a Jesus, a Deus, e louvando Ele por isso. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Nós vemos aí então o fim dessa visão do que acontece ali, essa adoração toda, e quem está ali adorando. O que fala aqui? São aqueles que estão ali, os 24 anciãos, o povo de Deus e todos os anjos, miríades e miríades, milhares e milhares, todos estão ali adorando e declarando o seu reconhecimento da divindade de Cristo.
E assim nós encerramos esse estudo que nós vimos toda a beleza do trono de Deus. Eu quero estar lá para ver essa cena. E os livros selados. E no próximo estudo veremos que selos são esses e a abertura desse livro. Até lá.